O portal de notícias Barbacena Online e a Rádio Sucesso FM, por intermédio do Canal BOL, tem o prazer de receber o médico Flávio Martins. Ele é angiologista e cirurgião vascular. É também presidente da Associação Médica de Barbacena, com 33 anos exercendo a especialidade aqui na nossa cidade de Barbacena. Doutor Flávio, seja bem-vindo ao Canal BOL. Bom dia, Ricardo Salim, bom dia, ouvintes do Barbacena Online. É um prazer estar aqui hoje com vocês para nós discutirmos um pouco desses temas palpitantes da nossa especialidade, que é a angiologia e cirurgia vascular. Então, vamos falar, doutor, sobre varizes nas pernas. As varizes, elas não são um problema estético, elas podem evoluir aí, inclusive, para complicações bastante graves. Então, o que causa varizes nas pernas? Na verdade, Ricardo Salim, as varizes é um preço que o ser humano paga por ter deixado de, nos primórdios da nossa existência, de ter deixado de andar de quatro e andar, se apoiar sobre dois membros, né? Então, toda a pressão do sangue desce para as pernas e isso faz com que há uma sobrecarga de pressão nas veias e várias situações em que as válvulas que nós temos não funcionam fazem com que as nossas veias nas pernas se tornem dilatadas, tortuosas, alongadas, formando as chamadas varizes dos membros inferiores. Agora, como é o funcionamento dessas nossas veias nas pernas, doutor? Nas nossas pernas nós temos dois sistemas, aliás, três sistemas que interligam as veias. Nós temos o sistema venoso profundo, o sistema venoso superficial e o sistema de perfurantes ou comunicantes, que são as veias que comunicam o sistema venoso superficial com o profundo. A drenagem venosa da nossa perna, né, que o objetivo é o sangue retornar ao coração através das veias, porque esse sangue venoso é rico em CO2, então ele tem que ir em direção ao pulmão para ser oxigenado, para depois, pelo coração, ser bombeado aos tecidos, né? Esses três sistemas trabalham em conjunto e o mais importante deles é o sistema venoso profundo, né? Que é responsável pela drenagem de 95% de todo o sangue dos membros inferiores. O sistema venoso superficial é responsável pela drenagem de 5% do sangue e é onde normalmente estão localizadas as varizes, né? Que são essas veias dilatadas e alongadas. E o sistema de perfurantes fazem a comunicação drenando o sangue do sistema venoso superficial para o sistema venoso profundo, né? Então, quando há uma situação qualquer, uma dilatação de alguma veia dessa perfurante e que inverte esse fluxo e o fluxo passa a ser ao contrário do profundo para o superficial, então o superficial é submetido a uma carga de pressão muito grande e também é causa das varizes que vai provocar toda a dilatação do sistema venoso profundo ou parcialmente de algumas veias. Então, explica para a gente, por favor, quais são os sintomas das varizes? Os sintomas mais comuns, a pessoa começa a apresentar um cansaço nas pernas. Ela queixa um peso, um cansaço, um desconforto nas pernas, principalmente na parte da tarde, do meio-dia para frente, depois que ela fica muito tempo em pé, fez suas atividades e seu trabalho, né? E outras vezes ela costuma notar também no final do dia um edema, um pouquinho de inchaço, cãibras, coceiras, né? Esses são os sintomas iniciais. E numa fase já mais avançada, existe uma classificação internacional para as varizes, que são consideradas uma insuficiência venosa, que é a classificação CEAP, né? É uma linguagem internacional do estágio da doença,
que vai de 0 a 6, né? Então, do estágio 3 para frente, ela também começa a notar veias saltadas, né, mais visíveis na perna. Então, esses são os principais sintomas. Agora, por exemplo, né, as varizes elas podem se manifestar em qualquer parte do corpo, né? Mas por que são mais frequentes nas pernas, doutor? Salim, existem varizes esofagianas, existem varizes hemorroidárias, existem varizes escrotais, né? E o mais comum é nas pernas, exatamente pelo hábito da gente ficar em pé longos períodos de tempo, né? Ou sentados longos períodos de tempo, sem exercitar, e isso faz com que a coluna de sangue do nosso corpo seja mais presente, mais forte a pressão nas veias da perna, fazendo com que essas veias se dilatem, formando as varizes. E as causas mais comuns das varizes, doutor? Existe aí um fator hereditário, alguma coisa nesse contexto? O fator hereditário é o principal, né? Famílias que têm muita tendência a ter varizes normalmente vão gerações seguidas sofrendo com varizes, né? Então, o fator hereditário é muito importante. Depois vem a obesidade, né? Pessoas acima do peso são portadoras mais frequentes de varize. O sedentarismo, né? O hábito de ficar em pé ou sentado longos períodos de tempo sem movimentar as pernas, o uso de hormônios, de anticoncepcionais, o uso de sapatos inadequados, né? Então, todas essas causas levam à formação de varizes. Agora, doutor, por que se diz que a panturrilha, que é conhecida aí como batata da perna, né? A panturrilha é o coração das pernas? Nós temos um coração central, que é o nosso coração, que faz o bombeamento do sangue para todo o nosso corpo, e nós temos a panturrilha, que exerce uma função primordial na dinâmica, na hemodinâmica do nosso sangue, que é o chamado coração periférico, né? Porque você imagina como que o nosso organismo iria vencer essa coluna de sangue lá debaixo das pernas, que comportam um volume tão grande de sangue, e contra a força da gravidade e bombeá-lo de sentido ao coração. Então, a panturrilha faz esse trabalho, é o bombeamento periférico em direção ao bombeamento central, que é o nosso coração. Entendi. Interessante, realmente. Agora, quais são as complicações mais frequentes das varizes? Bom, as varizes, elas são veias deformadas, né? Dilatadas, alongadas, como nós já dissemos. A circulação dentro delas, vamos falar assim, mais didaticamente, é uma circulação errada, é uma circulação defeituosa, né? Então, o sangue, em vez de correr suave, como se corresse dentro de um cano de PVC, ele corre dando chicotadas nas paredes, porque a veia é toda tortuosa. Esses impactos do fluxo do sangue com a parede vai causando microtraumatismos na parede interna das veias, que é o chamado endotélio, né? E esses microtraumatismos provocam processos inflamatórios, cujas complicações podem ser de uma simples flebite, que é a inflamação da veia, a veia endurece, fica vermelha e dolorida, e podendo levar até uma trombose, né? Que nós vamos falar mais à frente, que é a formação de um coágulo dentro da veia. Mas a complicação mais temida para quem não trata as varizes é a chamada insuficiência venosa crônica. Com o passar dos anos, as veias vão ficando tão insuficientes, o acúmulo do sangue das pernas, o resíduo que não consegue ser bombeado e renovado dentro das veias,
vai ficando acumulando, a pessoa desenvolve um edema crônico, um inchaço crônico, as pernas vão ficando escuras, né, uma coloração muito escura, chamada dermatite ocre, né? E culmina com isso, com a perda da proteção da pele e o rompimento da pele com a abertura de úlceras. Aí nós falamos das duas últimas classificações finais da classificação CEAP, que é a classificação 5 e 6, né? Que é a insuficiência venosa crônica antes de abrir a úlcera, e o final de tudo, que é a classificação 6 da classificação CEAP de insuficiência venosa crônica, que é quando abre e a úlcera. E aí o tratamento é longo, o paciente sofre, gasta dinheiro, sente dor, perde horas de trabalho. É prudente que não deixe chegar nesse ponto. Então, para evitar tudo isso, doutor, o que pode ser feito em termos de prevenção? Primeira coisa que nós temos que fazer é, se você notar alguma varize nas pernas, procure o seu médico da sua confiança, seu angiologista, seu vascular da sua confiança, peça a ele para fazer uma avaliação para em qual estágio dessa classificação você está, né? Porque dependendo do estágio da classificação CEAP que você se encontra, existem condutas diversas. Mas, basicamente, a prevenção é controlar o peso, evitar o uso de hormônios, movimentar as pernas, se você for obrigado a trabalhar em pé ou sentado por longos períodos de tempo. Por que movimentar a perna? Porque você movimentando a perna, nem que seja na mesa, assim, fazendo a dorsoflexão do pé, ou esticando e encolhendo a perna, você está trabalhando o coração periférico. Você está bombeando a panturrilha e renovando o sangue, né? O uso de meias elásticas, né? Beber bastante líquido e, se tiver um quadro mais avançado, passar para os tratamentos mais específicos. Então, doutor, uma última pergunta, então, para a gente encerrar sobre essa questão das varizes, é a respeito dos tratamentos, né? Quais são os tratamentos atuais? O que tem acontecido em relação à medicina para tratar das varizes? O tratamento de varizes, Ricardo Salim, evoluiu muito nos últimos anos, né? Antigamente, nós tínhamos basicamente a cirurgia tradicional, né, e a secagem de veias, né? Hoje nós temos tratamentos diversos, nós temos aí a cirurgia evoluiu muito hoje para a técnica microcirúrgica, onde a gente consegue retirar as veias sem precisar dar aquele tanto de corte, dar aquele tanto de ponto e deixar cicatriz igual era antigamente no início da minha carreira, né? Então nós evoluímos para isso, né? Os escleroterápicos também, as medicações que a gente injeta na veia para secar às vezes evoluíram demais, né? Nós tínhamos muitas complicações com a escleroterapia no início, há 20, 30 anos atrás, com a droga que existia, que era o etamolim, né? Hoje nós basicamente usamos a glicose hipertônica 75%, sem risco nenhum de complicação, sem problema nenhum, com bastante segurança, né? E nós agregamos ainda, hoje, com as técnicas atuais, da cirurgia de endolaser, né? As pacientes que precisam retirar a safena, porque a safena está doente, né? Pode ser feito o strip, que a gente chama de strip, a retirada da safena ainda é feito, mas nós temos hoje o endolaser, onde você introduz uma fibra de laser por dentro da veia e dispara o laser e faz uma queimadura, queima a veia de dentro para fora, né? E também tem outro sistema de calor, que é essa queimadura por calor, que é o sistema de radiofrequência. Essas duas técnicas, endolaser e radiofrequência, são dois aparelhos diferentes, são chamados termoablação, né? E hoje nós usamos o tratamento combinado. Às vezes a gente leva o paciente para um tratamento de varizes e a gente já faz junto a retirada de alguma veia que não pode ser tratada com laser, já trata a safena com o laser ou a radiofrequência e já faz
a escleroterapia junto. Então, os resultados estéticos a curto prazo melhoraram muito com todas essas técnicas existentes, principalmente quando se combina todas as técnicas. Claro, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí a respeito das varizes. A gente agradece muito e vamos depois gravar aqui também uma outra entrevista sobre trombose para que os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, possam também conhecer um pouco mais sobre essa questão envolvendo a sua especialidade. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Salim. Se você gostou desta entrevista, dê um like e também assine o nosso canal para que você possa receber as novidades assim que elas forem publicadas. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.